Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, o nosso conteúdo novo, ele vai se basear já no primeiro capítulo do módulo 9. Então, calma, quando a gente chegar até lá eu vou falar pra vocês. Vamos focar aí no módulo 10, capítulo 28, 29 e 30, que é o que vai ser das nossas avaliações. Pra gente começar a falar algo a mais, vamos retomar primeiro o que foi falado, né? Então, aqui vai ser basicamente repetição. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a estrutura do DNA. Vamos lembrar, como é que ele fica em espiral? Ele tem uma cadeia que se liga a outra fita antiparalela, ou seja, contrária. Esses ácidos nucleicos, eles são formados por fósforo, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Essas bases são adenina, timina, citosina e guanina, sendo que as púricas é o A e o G e as pirimídicas é o T e o C. Nunca vão se ligar entre si, então sempre uma vai ter que se ligar com o seu oposto, uma púrica com uma pirimídica, A com T, C com G, ou G com C e T com A, tanto faz. Quando elas fazem essa ligação por pontos de hidrogênio, A com T com 2 pontos, C com G com 3 pontos, vocês têm o que a gente chama de gene. Então o DNA nada mais é que uma sequência de A, T, C e G, que serão lidas para formar uma proteína. Então, se eu conseguisse observar o DNA, se eu conseguisse... Imaginem vocês, está no corpo de vocês, vocês começam a migrar para a célula de vocês. Abre o núcleo, filamenta esse DNA, você vai ver A, T, A, C, G, T, A, T, 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 A, T, 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 ligados todos com as suas respectivas letras, com as suas respectivas bases. Se essas letras formam uma proteína, a gente chama ela de um gene. Lembrando que tem as sequências genéticas, que alguns autores utilizavam como lixo, mas que hoje em dia eles sabem que não é tão lixo assim, né? Não codificam, mas protegem as regiões que codificam. Por isso que nós temos muito menos mutações em relação à quantidade de bases do que, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um ser estruturalmente menos complexo. Então aqui, de novo, né, mostrando que o teu DNA, ele nada mais é do que o teu cromossomo. O teu cromossomo é o DNA, só que ele é enovelado. E o DNA é quando você tem ele na forma de fio, que a gente chama de cromatina. Né? Por que cromatina? Porque quando eu vejo no microscópio, eu consigo ver que são fios, que tem algumas densidades maiores, como se fossem um colar de conta. São proteínas que estão enovelando todo esse DNA. Então eu chego a esse cromossomo porque eu enrolo esse DNA. Quando que eu tenho o cromossomo? Quando eu vou dividir. Quando eu tenho o DNA? Quando eu estou lendo. Lembrando, em relação ao DNA, que a minha hidroxila, na minha pentose, se liga num lugar diferente do meu RNA. É outra coisa que muda do RNA. Mas vamos chegar no RNA daqui a pouco. Então, como eu tenho o DNA, primeiro eu tenho que transcrever. Lembrando que a minha enzima, ela sempre se liga do sentido 3', 5', assim como a duplicação do DNA. Por isso que na duplicação eu tenho, de um lado, uma duplicação direta e no outro eu tenho alguns fragmentos. Então, olha lá. Em vez da timina, eu tenho a uracila. Então, se fosse uma fita complementar, aqui seria, por exemplo, A, T, 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 G, C e assim continuar. Mas eu não tenho a timina no RNA. Então, eu vou ligar como se fosse meu DNA complementar. Só que em vez do T, vai o U. Liguei e o meu transcrito é chamado de RNA mensageiro. Isso está tudo no núcleo. Aí, depois da transcrição, eu tenho o splicing, ou não. O que é o splicing? Eu tenho o transcrito e eu posso tirar algumas bases. Essas bases que eu tiro são chamadas de introns. Elas não vão ser lidas. Então, meu RNA maduro somente vão ter as partes que eu não tirei, que são chamadas de exons. E aí eu vou para o citoplasma. E no citoplasma eu faço a tradução, que é quando eu junto o RNA mensageiro com o ribossomo, chega o RNA transportador com os aminoácidos e vai formando a minha proteína. Então a minha transcrição é no núcleo, tradução é no citoplasma. O que é a minha tradução? Lembra lá, eu tenho o RNA mensageiro, os códons, ligam-se os anticódons e a cada ligação eu tenho um aminoácido que é formado.
Eu tenho um código de iniciação, que é a metionina, que é o AUG. Então, quando o meu códon tem AUG, eu sei que vai se ligar ao aminoácido metionina e vai começar essa leitura. E, para que eu faça essa tradução, eu tenho que usar o código genético que combina as 3 bases dos códons. O anticódon, digamos assim, é aquele que serve para se ligar e carregar o aminoácido pelo RNA transportador. Mas é aqui que eu vou saber o que vai dar a minha proteína. Então, aqui é a metionina. Ah, e se eu parar num códon de finalização? Eu paro de ler. Então, eu tenho uma proteína ou menor ou não tenho uma proteína. Por isso que eu posso ter uma mutação gênica. O que é uma mutação gênica? A nível de gene, a nível de sequência de DNA. Se eu tenho uma mudança no meu DNA, logo eu tenho uma mudança na minha transcrição, logo eu tenho uma mudança na minha proteína. Isso pode ser ruim, como pode não afetar. Por exemplo, aqui é o meu gene sem nenhuma mutação. O que acontece na transição? Eu pego esse meu A e meu T e eu mudo para bases diferentes, para bases contrárias. O que é a minha transversão? Em vez de ser A e T, T e A, eu giro. O que é uma inserção? Eu coloco um novo par de bases ali. E o que é uma supressão? Eu tiro um par de bases. Se eu coloco, a minha estrutura do RNA mensageiro vai ser totalmente diferente, logo minha proteína também. Assim como se eu faço uma supressão. Se eu faço uma transversão, uma transição, depende, eu tenho que ver o meu código genético. E aí eu posso ter problemas ou não. Por exemplo, aqui quando eu tenho GAG, eu formo glutamato e eu formo hemácias normais. Aqui, como eu tenho uma mutação da base T pela base A, eu tenho um outro RNA e eu tenho uma outra proteína, um outro aminoácido nessa proteína. E ao invés de ter hemácia normal, eu tenho uma hemácia com forma de foice. E isso vai desencadear uma doença chamada anemia falciforme. As hemácias na forma de foice, além de não conseguir carregar muito oxigênio, elas podem trancar o vaso sanguíneo. Então, são problemas aí de mutação gênica. Quando eu falo de mutação cromossômica, eu posso estar falando da estrutura do cromossomo. Eu tiro um pedaço do cromossomo, ou eu duplico uma mesma sequência genética nos cromossomos homólogos, ou eu inverto, ou eu faço uma inversão só que em cromossomos não homólogos, e claro que minha leitura vai ser diferente, óbvio, porque é uma parte do genoma, né? Ou eu tenho uma mutação numérica. Aqui é uma mutação numérica. Ou na hora de romper as cromátides irmãs ou os cromossomos homólogos, eu tenho ou um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos nas células filhas. Isso é óbvio que vai me dar um problema. Lembra que eu chamo de aneuploidia? Então eu posso ter um cromossomo a menos ou um cromossomo a mais, e isso vai me dar uma síndrome. Como os genes estão relacionados à formação de proteínas, logo eles estão relacionados à formação de enzimas, já que enzimas são proteínas. Então eles começaram a estudar isso e a partir daí eles descobriram que na genealogia a enzima está totalmente relacionada com genes. Então se eu tivesse uma mutação gênica que afetasse, por exemplo, nessa genealogia uma mulher, eu posso passar isso para os meus descendentes, ou mesmo até pular uma geração. Então aqui, lembrando, mulher é sempre o círculo, quadrado é sempre o homem. Quando está destacado é sempre afetado, e para aquela característica, e quando não está é normal. Geralmente, quando eu falo afetado, eu estou falando de um homozigoto recessivo, azinho, azinho. Se não for, vai dizer no meu exercício. Sabendo que a doença tal é relacionada a uma dominância, a um heterozigoto dominante, né? Aí você vai saber que os afetados não são azinho, azinho. Podem ser azão, azão ou azão, azinho. Aqui, os símbolos gêmeos dizigóticos, monozigóticos, o consanguíneo, o divórcio. Aquele que a gente fez em aula também pode ser, tá? Não tem problema. O sexo indefinido, que geralmente quando é de aborto, que a gente tinha comentado. Quando é heterozigoto, que eu sei que é heterozigoto. Então eu carrego os 2 alelos. E aí a gente começou a falar de biotecnologia. Biotecnologia envolve áreas de biologia
e áreas tecnológicas. Então, computação, nanotecnologia, engenharia, trabalhando com termos biológicos. Então, principalmente a genética, mas é que a genética interfere na fisiologia, né? Porque o genótipo é a tua sequência genética e o fenótipo é o que você vai expressar. Se você expressa algo diferente, tua fisiologia muda, isso é óbvio. Logo, suas outras áreas também vão mudar. E aí, nós falamos sobre o conceito de OGM, lembrando que OGM é quando você está modificando o DNA dentro da mesma espécie, então são seleções artificiais dentro da mesma espécie. Esse link é bem bacana para tratar dessa diferença. A clonagem é outro processo biotecnológico, então que até foi bastante confundido nos exercícios. Eu tenho que ter um núcleo 2N, o núcleo 2N não vai estar no meu óvulo, no meu espermatozoide. Por que eu tenho que ter um núcleo 2N? Porque eu não vou ter fecundação. Então eu vou pegar um núcleo de uma célula já somática, vou pegar a estrutura de uma célula germinativa e aí eu formo um embrião. E eu vou ter o DNA recombinante para os transgênicos, né? Então, o que é o DNA recombinante? Eu tenho enzimas de restrições que cortam o gene que eu quero. Esse transgene, que é o meu gene de interesse, com a enzima DNA ligase, eu ligo no meu plasmídio. E aí, o meu micro-organismo, uma bactéria, vai começar a expressar esse gene junto. Como é que eu sei se ela expressou ou não? Eu uso também o gene reporter, que pode ser ou resistência a um antibiótico ou algo que gere luminosité.